Dizemos que um conjunto possui a mesma quantidade de elementos caso exista uma correspondência bijetora entre eles. Temos o conjunto A, temos o conjunto B com seus respectivos elementos. Caso conseguirmos fazer uma correspondência bijetora entre eles, dizemos que o A tem a mesma cardinalidade do B, portanto, eles têm a mesma quantidade de elementos. Bem, a gente agora está aqui com o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números racionais. No nosso ponto de vista, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais positivos. Então, podemos dizer que o conjunto dos números racionais é maior que o conjunto dos números naturais. E é aí que nós se enganamos. Através de uma correspondência bijetora entre os dois conjuntos, veremos que podemos enumerar todos os números racionais com os conjuntos dos números naturais. Então, dizemos que o conjunto dos números racionais tem a mesma cardinalidade dos números naturais. Na tabela a seguir, iremos mostrar a bijeção entre o conjunto dos números racionais positivos e o conjunto dos números naturais. Podemos escrever qualquer número racional positivo com a fração a sobre b, onde a e b são números naturais. Então, criamos a tabela a sobre b, onde a é um número natural, b também um número natural, e a sobre b forma um número racional. Depois de escrever na tabela todos os números racionais positivos, enumeramos com os números naturais, passeando por um zigue-zague. Então provamos que há uma correspondência bijetora entre o conjunto dos números racionais positivos e o conjunto dos números naturais, pois podemos enumerar todos os números racionais positivos com os números naturais. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais positivos, porém, os dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. Sabendo que isso é possível, aplicamos agora ao conjunto dos números reais. A prova de Cantor é que o conjunto dos números reais é maior que o conjunto dos números racionais positivos. Diferente do último, não tem como enumerar o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números naturais. Isto é, não é possível de maneira nenhuma fazer uma correspondência bijetora entre os números naturais e os números reais. Iremos provar que o intervalo 0 e 1 dos números reais já não é enumerável. Iremos utilizar o método do absurdo. Sabemos que podemos representar qualquer número entre 0 e 1 por 0, d1, d2, d3, d4, dn, onde d1 até dn está entre 0 e 9. O número em questão, que está no vídeo, ele está entre 0 e 1, e seus dígitos estão entre 0 e 9. Essa é chamada representação decimal. Percebemos que alguns números do conjunto dos números racionais estão no intervalo em que estamos trabalhando. Um exemplo muito claro é o número 0,35. Nesse caso, poderíamos representá-los por uma dízima periódica, 0,3499999, que também sabemos que uma dízima periódica ela nunca termina, ou seja, é infinita. Sabendo disso, podemos afirmar que todo número racional pode ser escrito por uma dízima periódica infinita. Já que é assim, vamos supor que o conjunto dos números reais tem a mesma cardinalidade que o conjunto dos números racionais. Então, ele teria a mesma correspondência bijetora com o conjunto dos números naturais, que já foi provado pela nossa tabela. E isso veremos que irá nos levar a um absurdo. Pelo método do Cantor,
iremos fazer uma listagem de todos os números reais entre 0 e 1. Qualquer número real entre 0 e 1 está na nossa lista, ou seja, todos os números reais entre 0 e 1 pode ter certeza que estará na nossa lista. A partir dessa lista, iremos criar um número D especial, onde D vai ser igual a 0,D1, D2, D3 e sucessivamente até Dn. Onde D1 vai ser igual a A11 da lista mais 1, D2 vai ser igual a A22 da lista mais 1, D3 vai ser igual a A33 da lista mais 1, e assim sucessivamente, até o Dn. Quando pedido algum A e I da lista e ele for igual a 9, o DI seria igual a 10, pois 9 mais 1 igual a 10. Só que 10 não está na nossa representação decimal, pois a gente está fazendo de 1 até 9. Então, temos que DI seria igual a 1. Veremos que esse número que nós criamos não está na lista. Então, provamos por absurdo. Isso aconteceu porque supomos inicialmente que os números reais poderiam ser numerados, e foi mostrado que não pode ser, pois leva logicamente a um absurdo de um número estar presente e não presente ao mesmo tempo em uma lista. Portanto, os números reais não podem ser enumerados, pois sua cardinalidade é maior que a dos números racionais.